Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui para apresentar um trabalho sobre endereço de memórias, métodos distantes e interface. Nosso grupo é composto pelo Samuel, Roberto, o João, Magide, o Caio, Robert e o Rafael. E eu sou o Gustavo. Os pontos a serem apresentados serão o endereço de memória, os métodos de grupo, as interfaces e os bitflows comuns. Sobre os endereços de memória, ele é a base do ponteiro. A gente, toda variável vai ocupa um espaço na memória RAM. Com os operadores fundamentais, por exemplo, o ampersand, ele obtém o endereço da variável e vai na memória RAM para poder mudar esse valor. Com o asterisco, ele acessa somente esse valor e é só impresso uma cópia, não podendo assim ser mutável a variável dentro da memória RAM. Aqui a gente tem um exemplo prático de ponteiro. Nessa função, a gente tem o valor, a função de dobra de ponteiro, que é um número inteiro. Ele vai pegar o valor de número inteiro e vai dobrar. Aqui ele está passando que o valor de A é igual a 5 e vai executar a função dobra de ponteiro. Aqui a gente tem o ampersand de A, que ele vai estar passando o endereço de A na memória RAM para poder fazer a mutação desse valor. Depois ele vai dar um fmt println de A, que vai imprimir o valor de 10, que é a dobra do valor inicial, que era 5. Sem o ponteiro, a gente só tem uma cópia desse valor. Seria impresso somente 5 se a gente tivesse a função sem o ponteiro. Com o ponteiro do ampersand, a gente recebe um valor na memória e esse valor é alterado depois com a função. O receiver de valor e o receiver de ponteiro são bem diferentes entre eles e o jeito de usar. O receiver de valor, num exemplo fixo, seria como se você tivesse lá a montar a estrutura. Você não pode fazer alteração, seria mais com uma leitura ou com um cálculo. Já o de ponteiro, ele permite a alteração, né? Ele faz você poder alterar, e quando o arquivo é muito grande, é melhor para ser usado, porque caso você faça de valor, ele vai gerar uma cópia. Como o meu parceiro Samuel tinha dito, a cada cópia ela é armazenada em um lugar fixo na memória RAM. Então, usamos o ponteiro, porque ele faz alteração pelo endereço de memória, né? E a constância de API, como o próprio nome já diz, é uma constância. Se você começar a fazer um receiver de valor, ideal você manter ele do que você fazer depois junto do mesmo no receiver de ponteiro. Isso pode acabar acontecendo bugs e falhas durante o processo. Vou falar sobre as interfaces agora. A interface, ela armazena métodos e ela é um pouquinho mais abstrata. Tudo que ela faz, a única função dela é armazenar os métodos. O que são métodos? Os métodos são como contratos, comportamentos em que os structs vão realizar. Os structs são mais concretos, eles têm mais funções, podemos colocar nomes, várias partes que compõem eles. E vai funcionar usando uma analogia aqui como se fosse uma casa. A interface como se fosse uma tomada, os structs como se fossem os eletrodomésticos e os métodos como se fosse o plug da tomada. Então, o que o struct vai fazer é usar o método plug para conectar na interface e então realizar a ação. Usando um exemplo, como se a interface criasse um método chamado emitir um som e tivesse um struct chamado gato e cachorro. Elas vão utilizar de suas formas o método e vai fazer miar ou latir. Interface na prática. Nessa interface, a gente vai nomear ela pelo que ela faz, não pelo que ela é. Acompanha interfaces pequenas. A gente vai criar vários métodos e combiná-los, né? Manter o acoplamento baixo. O que seria isso? Vou dar um exemplo. Manter o acoplamento baixo. Vamos lá. Imagina que você está num jogo. Você está com uma arma lá. E você vai, próxima fase, vai querer usar outra arma. Só que como você fez ele tudo junto, na hora que você for fazer a sua operação no código, ele vai dar erro. Você vai ter que recriar o código tudo de novo. Entendeu? Porque você fez muito acoplamento. E facilitar testes. O que seria facilitar os testes? Para facilitar o teste, imagina que você também está no jogo. Só que você está no modo treino.
onde a sua vida não acaba. Você está lá. E daí você vai poder fazer testes para melhorar as suas habilidades ali. A mesma coisa no código. Você vai ter uma versão fictícia, de uma versão de mentira, digamos assim, né? Em que você pode testar os métodos, testar tudo certinho, para depois você colocar no código final. Uma versão não altera a outra. Então, sobre o exemplo completo, interface com ponteiro. Esse exemplo mostra que, quando o método é definido como receiver de ponteiro, asterístico, conta, a interface só reconhece quando passamos para o understand e conta. Se passarmos o valor direto conta, ele vai dar erro. Então, ali a gente tem dois exemplos, que é definir interface, que é o type item saldo, interface total int, que é para passar o valor inteiro. Define as struct, que é o type conta, struct saldo int. E embaixo aqui sobre ponteiro de conta e sobre como que deve passar o ponteiro. Aqui falamos sobre os pitfalls. O que é pitfalls? Pitfalls são armadilhas que podem ocorrer dentro no meio do código. Então aqui você tem que tomar cuidado que uma interface não pode ser new, mesmo guardando um ponteiro new de tipo new. Não, tipo concreto. Por isso o erro new pode ser verdadeiro, mesmo que o ponteiro dentro seja new. É comum o erro lidar com as interfaces que armazenam ponteiros. Boa noite, eu sou o Robert e eu vou dar continuidade mostrando na prática tudo que foi explicado na teoria pelos meus colegas. Vamos iniciar explicando endereços de memórias e ponteiros. De início, eu começo puxando o pipe_main, que é o principal do Go, é o meu ponto de partida. Eu importo o FMT, que vem de format, que é o que eu vou utilizar para poder imprimir informações na tela. Eu vou criar uma função, e vou chamar ela de main, é a minha função principal, onde o Go vai executar o que eu vou escrever. Continuando, eu crio uma variável chamada x e vou atribuir um valor a ela de 5. Quando eu faço isso, o que o Go faz? Ele reserva um espaço na memória RAM e esse espaço reservado possui uma numeração. Seria como se fosse um set onde esse valor mora. Então vamos puxar a função de imprimir, ou FMT println. Tudo que eu digitar dentro do asterístico, dentro das aspas, vai ser mostrado no console. Então vamos ver o valor que está atribuído ao x. Vamos salvar o código e vamos executar ele. Como você pode ver, o valor de x é 5, como a gente definiu ali em cima do código. A gente consegue acessar o endereço que está salvo na memória RAM. Como a gente faz? Usando a mesma função ali de cima, o println. Então a gente vai saber o endereço de x. Para a gente poder acessar, como a gente utiliza o x, e junto com ele a gente vai usar o ampersand. Vamos fazer o teste. Vamos salvar o código e vamos executar ele novamente. Como você pode ver, esse número todo estranho é onde está salvo na memória RAM o valor de x. Então aquele 5 está guardado nesse endereço. O ampersand serve para isso, para a gente poder ter acesso a essa informação. Continuando o código, agora a gente vai entrar na parte dos ponteiros. Como vai ser? Vou criar uma variável, vou chamar ela de y, e aí eu vou dizer que essa variável vai valer o meu endereço de x. Então, tem o ampersand x. Vocês vão ver que, utilizando a função de imprimir, eu vou ter o mesmo endereço que eu tinha em x no y. Como eu vou salvar e vamos executar. Você vê que o endereço apontado de y é o mesmo de x, não alterou nada. Vamos ver qual que é o valor que é apontado por y.
Vamos pedir para imprimir no console. Para a gente poder acessar esse valor guardado dentro desse endereço, a gente vai usar o ponteiro ou o asterisco. Ele vai trazer para a gente o valor guardado. Então, quando a gente pede o console botar esse código, o valor de y é semelhante. A gente consegue alterar o valor de uma variável sim, utilizando ponteiros. Como seria isso na prática? Eu vou pedir novamente y e vou dizer que a partir de agora ele vale 15. Eu chamo y como ponteiro, porque eu vou estar acessando agora a memória, que como eu defini que y tem o mesmo endereço de x, quando eu posto ponteiro, eu posso alterar o valor guardado dentro daquela memória. Então eu estou dizendo que y passa a valer 15. Vamos fazer o teste, que vocês vão perceber que sem nem ter acessado o x, eu consegui alterar o valor dele. Vamos chamar o x aqui novamente. Vamos rodar nosso código. Opa, um pequeno erro. Vamos corrigir. Salvar novamente e vamos executar ele. E está aí. O novo valor de x é 15. Nota-se que eu consegui alterar o valor de x sem nem ter necessidade de ter ido alterar. Então eu não preciso estar criando várias cópias para poder conseguir alterar valores. Eu posso utilizar o ponteiro ou o asterisco para poder realizar isso. E por último, só vou mostrar para vocês que ele permanece na mesma endereço de memória. Utilizando o ampersand, chamando a variável x, vamos salvar e vamos colocar para rodar o código. E está aí, o mesmo endereço, com o valor novo guardado aqui. E é isso aí, pessoal. É assim que funciona endereço de memória e ponteiro. Bom, eu vou explicar sobre a função vinculada. As funções vinculadas basicamente funcionam como ações que são, como o nome já diz, vinculadas geralmente a uma struct. Ou seja, todo variável que for daquela tipo de struct, ela vai conseguir utilizar essas funções. Vamos começar o código. Começar o código no package main. Import fmt. Bom, vamos começar. Como basicamente ele depende de uma struct, a gente vai começar com uma struct. Então vai ser type pessoa struct. Aqui a gente começa definindo como vai ser a nossa struct. No caso, eu vou criar uma pessoa com nome e idade. Bom, agora a gente vai começar a função vinculada de verdade. Vamos começar com o func. Como que a gente vai vincular ela? Ao invés de a gente começar a func main e seguir o código, a gente vai criar aqui o vínculo. Vai criar um pessoa. Que aqui você acaba vinculando o struct a essa função. Então agora a gente começa a função normal. Bom, aqui a gente tem uma função onde vai puxar a pessoa e ela vai escrever na tela para a gente: oi, eu sou o. Então a gente vai puxar a função. Coloca a vírgula para puxar a variável, p.nome. Aqui já está funcionando e ele puxa o nome. Sempre que puxar a função falar, ele vai buscar quem que está fazendo essa ação e ele vai digitar na tela: oi, eu sou, e vai puxar o nome da variável. A gente vai fazer outra função agora para a gente utilizar a idade. Aqui tem um lance diferente. A gente vai começar assim com uma função de cima falar, porém a gente tem que colocar o asterisco para transformar isso aqui em um ponteiro
e ele conseguir alterar qual vai ser o valor aqui digitado. No caso, ele vai fazer a função envelhecer. Aqui eu vou colocar idade, idade mais. O que essa função envelhecer faz? Ele vai puxar qual que é o valor da idade da pessoa que está puxando essa ação e ele vai adicionar mais 1. Ou seja, se a pessoa tem 20 anos, quando ela envelhecer, ela vai ter 21 anos. Agora a gente coloca tudo na FuncMain, que vai ser a função principal do nosso código. Aqui a gente tem que definir a variável, então a gente vai definir primeiramente a variável pessoa, que a gente utiliza aqui em cima, que é o P. P. Igual pessoa. Aqui a gente definiu que ela é uma variável do tipo pessoa. Então, se fosse outro tipo de variável, você colocaria string, int, float 64 e por aí vai. Nesse caso, a gente vai utilizar a variável a gente vai utilizar a struct que a gente fez com o nome idade. Então, a gente só define quem é. No caso, eu defini aqui o João com 20 anos. Com a variável definida, agora a gente só precisa fazer e puxar as outras funções. Deixa eu colocar p.falar. Vai colocar p.envelhecer. Aqui já está funcionando o código 100%. Podemos dizer que não tem nenhum tipo de erro indicado aqui no código. Só que a gente não consegue ver o envelhecimento acontecendo. Deixa eu colocar no final do código aqui, outro fmt, printline, para dizer qual que é a nova idade da pessoa. Então, após meu aniversário, minha idade é. Agora a gente faz assim, como na função aqui em cima, puxa o p-ponto, a gente vai colocar p-ponto idade. Tudo isso funcionando, vamos testar no código. Vamos lá. Perceba-se que, eu sou o João. Ele puxou aqui em cima a variável João, mesmo que ele puxou a variável João, porque definimos aqui embaixo. Após meu aniversário, minha idade é 21. Perceba-se que colocamos 20 aqui na idade. E depois de envelhecer, ficou 21. Alterou o valor daqui de cima. Por que alterou? Por causa desse ponteiro. Se a gente remover o ponteiro, que é o asterisco, e a gente rodar o código novamente, perceba-se que a idade não pulou. Mesmo eu enviando a informação para ela aqui, que é para ela adicionar o número mais 1, ela não aumenta. Por quê? Porque eu não alterei o valor, eu só criei um valor novo. E esse valor novo não está sendo puxado. Então a gente precisa do ponteiro para conseguir puxar essa informação. Bom, agora para que serve isso aqui tudo que a gente fez? A gente definiu a função para ter pessoa, tanto de falar como de envelhecer. Para que a gente vai utilizar isso? Isso aqui é um máximo geral. Todos do tipo struct, da struct do tipo pessoa, conseguem utilizar isso. Então eu vou criar uma struct nova. Struct não, uma variável nova. Eu vou adicionar aqui o nome Caio. Do tipo pessoa. E vamos definir. Caio 25. Pronto. Aqui a gente definiu a variável Caio. Ela não está sendo utilizada no momento, por isso está dando problema. Mas vamos colocar o Caio para falar o nome dele, né? A gente vai colocar Caio. Falar. Vamos setar o código. Oi, eu sou o Caio. Perceba que, mesmo aqui em cima a gente tenha colocado P pessoa, mesmo dessa forma, eu coloquei aqui na variável Caio, ele conseguiu executar a ação. Por quê? Porque ele é do tipo pessoa. Ele é da mesma struct que todas as funções, porque é uma função vinculada. Com isso, qualquer variável que eu adicionar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui no envelhecer Caio, por exemplo, vai falar ainda aqui no final do código. Aqui, como eu estava mostrando, o Caio ele consegue utilizar todas as funções que são provenientes do P. Então, eu coloquei Caio falar, Caio envelhecer.
eu altero no print line o Caio, coloco o Caio tem idade para puxar a idade dele, não puxar a idade do João. Então a gente inicia o código. E agora sim, eu sou o João, eu sou o Caio, após meu aniversário, minha idade é 26. Que assim ele consegue, todos que são da função, todos que são da struct pessoa, vão conseguir utilizar ambas as funções. Então, isso é útil em códigos extensos, você não tem que ficar repetindo várias partes do mesmo código. Você vai criar uma mesma função, um mesmo struct para várias pessoas, por exemplo, você não precisa escrever individualmente para cada pessoa. Você consegue escrever uma base que todos conseguem utilizar. E isso é a função vinculada. Boa noite, eu vou falar sobre as interfaces e como elas se relacionam com os structs na linguagem Go. Antes de prosseguir, eu gostaria que vocês pensassem, usassem a imaginação de vocês como se vocês estivessem em casa e tivessem animais de estimação, podendo ser um gato, cachorro ou qualquer outro bicho que você queira ter. Todos nós sabemos que eles vão fazer, cada um vai fazer um tipo de barulho, ou nenhum vai ser um. O cachorro pode latir, o gato pode miar, se tiver um papagaio, o papagaio vai falar, e entre os outros animais. O que a interface vai fazer é como se ela fosse uma garantia de que o animal ou qualquer outra coisa vai fazer o barulho. Agora, o que vai fazer ou como vai fazer, ela já não garante. Tudo que ela faz é garantir a ação. Aqui vamos começar com o código. Vou mostrar para vocês como se cria a interface. A nossa interface já está definido um comportamento que vai ser esperado no nosso código, que foi o que eu disse antes. Usando o mesmo exemplo dos animais e seus barulhos. Aqui eu criei a interface chamada vox e ela vai ter um método chamado barulho. Tudo que ela faz é armazenar a ação que será feita, que será executada pelos structs. Os structs são como se fossem como se fosse um fichário com as informações do que você está criando. Por exemplo, no caso dos animais, você pode deixar salvo sua raça, sua idade, a cor da pelagem ou qualquer outra coisa. Nesse caso aqui, para não prolongar muito, eu estou utilizando apenas o nome dele. Mas se você quiser colocar, pode colocar sem problema. Aqui eu vou criar a função específica para o cachorro, que vai ter um método criado para fazer barulho. E o interessante no Golang em específico, que como pode ver que eu não precisei declarar nada. O próprio Go, se você colocar o método, ele já vai entender automaticamente que está se tratando de que o tipo vai fazer a voz. Não é necessário declarar algo um pouco mais complicado. O próprio Go já identifica. Aqui colocamos a ação do que ele vai dizer. Só explicando esse sinal de porcentagem junto com esse aqui, ele inicia uma ação do FMD de fazer a fala. E nós faremos exatamente a mesma coisa que fizemos com o cachorro com o gato, que seria criarmos
struct nosso fichário para o gato com seu nome e a função que mostrará como que ela vai executar o método armazenado na interface. No caso aqui a gente criou está ao o som do nosso cachorro. Agora vamos criar o gato. Exatamente a mesma coisa. E a função com a forma que ele vai executar o nosso método. Vamos fazer agora. Está feito. E na função main, agora eu crio um cachorro e um gato já utilizando, mostrando qual que vai ser seus nomes, que é o dado que nós utilizamos no nosso struct. E puxando também, chamando também o método para fazer barulho. Vamos utilizar o nome de bem genérico para cachorro, X. E para gato, também genérico para felinos no geral. Essa parte aqui é só uma mensagem que eu estou criando para a questão visual. E agora podemos salvar e executar. Aí, como retorno, tem aqui a parte do som do cachorro, ele utilizando o nosso método criado na interface chamado fazer barulho, com o som que atribuímos para ele, que é au, vindo do cachorro criado no type, e aqui no struct, e aqui como que ele vai fazer essa ação. Mesma coisa com o gato aqui. Gato miau. Com isso, o resumo seria de que os structs são os moldes dos nossos objetos, que definem o que eles têm, os seus atributos, e a interface seria o que eles sabem fazer, os comportamentos, mas não necessariamente como eles vão fazer. E é isso. Obrigado a todos pela participação, obrigado ao meu time que ajudou a gente a fazer o trabalho, né? Queria agradecer a todos aí por ter dado essa atenção pra gente, e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.